Laranjeiras, ó, vamos pra cá, vamos pra São Januário. O Vasco joga na quinta-feira contra o Palmeiras. Vasco que é a lanterna do Brasileirão. Esse jogo marca a estreia do Renato Gaúcho nessa que é a terceira passagem dele, comandando o Vasco da Gama, certo? Juliano Lima, seja bem-vindo, boa tarde. Certo, Mari, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Vasco que busca a primeira vitória na competição. Lanterna, como você disse, tem apenas 1 ponto no Campeonato Brasileiro. E o Renato Gaúcho já está fazendo algumas mudanças desse time do Vasco. Para começar, mudando o sistema defensivo. Ele disse que para o time voltar a vencer, é necessário reforçar esse sistema defensivo. Lembrando que no ano passado o Vasco sofreu 60 gols no Campeonato Brasileiro, a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro do ano passado, perdendo apenas para o Sport e para o Juventude, os dois times que foram rebaixados. Então ele está montando esse meio-campo com 3 volantes, colocando o Hugo Moura, Tietê e também o Thiago Mendes, reforçando essa defesa do Vasco. Além disso, quer melhorar a parte física de alguns jogadores do Vasco, que podem potencializar mais, melhorar mais essa situação e também melhorar a confiança de alguns jogadores, como o Paulo Henrique, que chegou à seleção brasileira, mas não vive um bom momento. E por falar em lateral direito, Mari, ontem o Puma Rodrigues foi eleito o melhor lateral direito, entrou para a seleção do campeonato Carioca ontem, e ele falou sobre a chegada do Renato, falou sobre a expectativa e também as mudanças que ele vem fazendo. Vamos ouvi-lo. Não, foi uma semana muito intensa, foi muito trabalho físico também. Ele achava que a gente precisava, então fizemos muito isso. Bem, a gente está predisposta a fazer o que o treinador quer, então tem um grupo que trabalha muito, tem muitos jogadores com muita vontade, que isso é o que importa, então a gente vai fazer o que o treinador pede. Tá de olho em tudo, Ancelotti, depois de ser destaque no Vasco, agora no Bournemouth, da Inglaterra, o Ryan é a novidade aí nessa pré-lista. Merece ou não merece? O Ryan merece. O Ryan merece por tudo aquilo que ele Olha o fez no sorrisinho ano dele de passado. orgulho. Dá saudade, né? Aperta o coração. E o Ryan, ele já chega, né, no futebol inglês brilhando, gente. O Ryan tem 7 jogos na Inglaterra, tem 2 gols e uma assistência. Desde que o Ryan chegou no clube inglês, o clube inglês não perdeu mais, sabia? Não perdeu. Aqui. A sua pergunta Boa sobre noite. merece ou não Aqui vai merece ter é na gol do pré-lista ou na Ryan. convocação da Copa? Na pré-lista pra você Ah, ver não, esses dois, merece. E né? olha só, Copa do Mundo é momento, tá, Fernando? É. Não adianta você ser um Não. bom jogador se o momento tá ruim. Então, se chegar em maio Cadê e o a Ryan pré-lista? estiver brilhando, Tem alguma questão de Nazaré? A escalação do Vasco. Tu não vai perseguir jogador aqui do meu lado, não, hein? Não, assim, pelo contrário, eu só vou dar a Não informação. vem não, hein? Deixa a torcida Tá bom. julgar da forma que ela quiser. Tá legal. Léo Jardim, Paulo Henrique é um jogador que o Renato gosta, então deve ser titular nessa partida. Saldívia mantido como titular. Robert Renan. Na lateral esquerda, Lucas Piton. E aí? Cuesta perdeu vaga ou o que é? A princípio perdeu É vaga. mesmo? A princípio perdeu vaga. Rapaz. Ele teve alguns problemas físicos, Você mas concorda? eu acho que o momento é esse. O momento é esse. Eu não vejo o Cuesta passando confiança desde a final da Então, Copa quando do chega a Brasil. informação onde você tava lendo, até aqui você tava... Até aqui eu tava ok. Ok. Eu acho que o Cuiabano vai ser titular nessa posição da lateral esquerda, mas ele não tá 100% fisicamente ainda. Aí que já começa o problema. Por quê? Porque o Renato saca o Barros. E aí? Rapaz. E quem é o que Barros- vem? O Barros fez 2 gols, 2 pênaltis contra o... Foi contra o... Fluminense. Fluminense. Isso não define o que é o Barros pro Claro. time do Pitbull, Vasco, porra. entendeu? E quem vem no lugar? Fala pra Tirou-se mim. o Barros. Ah. Hugo Moura. É. Tietê e Thiago Mendes. Então ele muda a estrutura tática. Ele coloca 3 volantes. Interessante, não? Que fazia isso no Fluminense também. Assim, primeiro jogo contra o Palmeiras. Pode ser uma coisa pra enfrentar Verdade. um... Jogo da Casa TV, inclusive. Jogo da Casa TV. Lá no quinta-feira. ataque, ele coloca Andrés Gomes, Nuno Moreira. Ai, que me fugiu agora a última posição. Brenner, Sem não. centroavante. Não, é sem centroavante. Sem centroavante. David, não? Rosa? DVD? David. Ah, não. David. Vai jogar no modo hard. Então eu vou repetir aqui pra Bota no hard. Vamos no Vou hard. repetir aqui pra torcida do Vasco. Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton. Thiago Mendes, Tietê e Hugo Moura. Andrés Gomes, David e Nuno. Esse foi o time que ele treinou no sábado, tá, gente? Se Tá. ele fez alguma modificação durante essa semana, Ah. eu não tenho novas informações. Mas o primeiro time que ele esboçou foi esse. Fica a torcida pra que tenha mudado. Fica a torcida pra que tenha mudado. E você falava do Barros, cometeu 2 pênaltis contra o Fluminense, mas o Hugo Moura tá longe de ser um jogador disciplinado dentro de campo. É um cara que toma muitos cartões, inclusive alguns cartões vermelhos
totalmente evitáveis, e por essa escalação prévia que o Pedrosa trouxe, é um Vasco que deve jogar sem a bola passar por esse meio-campo, né? Total. Se a bola for passar pelo meio-campo, é tentar algo com o Thiago Mendes ou ligação direta pro ataque Não, resolver. e assim, o último Vasco e Palmeiras com o mando do Vasco foi 1-0, falha de Hugo Moura. Vinícius Galvão, a odd mais fácil de defender vai ser o cartão vermelho pro Hugo Moura. Toma muito cartão. Calma. Vamos ver, mas eu acho que, assim, Falha grotesca. Grotesca do é uma Hugo Moura. escalação muito, muito impopular, mas Garoni, Renato tá querendo espelhar no Vasco. Foi uma coisa que eu li, foi isso aí. Tá querendo se inspirar no que ele fez no Fluminense, na Copa do Mundo de Clubes, que era um sistema com 3 volantes. Sim. No Vasco tem essa possibilidade? Aparentemente sim, parece que tem treinado com essa estrutura. A gente tinha até falado aqui, né? O melhor momento do Renato no Fluminense tinha sido nesse esquema, com 3 volantes, entendendo a própria limitação. E aí saíram nos últimos dias a notícia que o Vasco vinha treinando com o Hugo Moura, Tietê e Thiago Mendes. Barrou o Barros. A gente falou muito sobre o Barros aqui, né? Que ele vinha falhando, talvez até com o psicológico ali meio abalado. Aí você tenta dar a volta por cima, acaba exagerando. Tem uma expulsão aqui, um lance que se equivoca ali. E aparentemente o Renato testando com o Hugo Moura, Thiago Mendes e Tietê, essa trinca de meio de campo que no Fluminense ele fazia com Hércules, Nonato e Martinelli, algumas vezes com Bernal, Hércules e Martinelli, para tentar talvez dar primeiro essa solidez defensiva para o Vasco, para depois tentar organizar um pouquinho mais, inclusive mexendo também no ataque, botando o David como centroavante titular, entrando com jogadores de mais velocidade, possibilidade de jogar com o Inestrosa e o Andrés Gomes por ali, enfim, uma trinca mais móvel na frente, mais velocidade, e uma trinca de volante para dar uma sustentação um pouco maior. Lembrando que o Vasco pega o Vasco é pedreira, né, em sequência, mas pega o Palmeiras na quinta-feira, 7h30, em São Januário. O Vasco não vence o Palmeiras desde 2015, até falei isso aqui, um jogo que o Vasco vence lá em São Paulo com o Nenê, tinha acabado de chegar, o Nenê mete um golaço, e acho que o Rafael Silva, o Vasco vence acho que 2-0, 2-1, Rafael Silva e Nenê, e o Vasco agora enfrentando o Palmeiras dentro de São Januário, algo que não acontece sempre, porque o Vasco normalmente vende seu mando de campo contra o Palmeiras, dessa vez vai jogar diante da sua torcida, e essa estreia do Renato para possivelmente com um novo esquema. Não sei até onde também é uma jogada do Renato para tentar criar uma incerteza na cabeça do Abel Ferreira e o quanto que ele vai. Mas eu vi muito torcedor já desesperado. Meu Deus, Hugo Moura de volta. O Vasco hoje olhando para elenco, o que ele tem de primeiro volante, esse volante mais posicional, que o Vasco tem é o Hugo Moura. O Vasco tinha uma dupla de Thiago Mendes e Barros, mas eram 2 volantes que subiam um pouquinho mais. E por mais que o Hugo Moura não tenha feito um grande 2025, muito pelo contrário, foi muito abaixo, muito aquém, o Hugo Moura, em 2024, por exemplo, ele, o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, foram jogadores que ajudaram a dar uma solidez defensiva naquele time lá do Rafael Paiva. Foi quando o Vasco conseguiu sair da luta contra o rebaixamento, chegou a sonhar ali com vaga para Libertadores, sonhar com o G8, terminou em 11º aquele campeonato, pegou a semifinal de Copa do Brasil. Então acho que o Renato vai talvez tentar fazer um feijão com arroz inicial para ajustar um pouquinho o sistema defensivo do Vasco, parar de sofrer gols. O Vasco, desde a temporada passada, é um time que sofre muito, aliás, bem mais além da temporada passada. Nos últimos anos tem sido um time que sofre muitos gols, inclusive no melhor momento do Diniz, na temporada passada, foi quando o time fechou um pouquinho mais a casinha, foi um time de menor posse de bola, um time de mais força física, um time que jogava mais em transição, que foi o momento que o Rayan começou a jogar como centroavante e não o Verratti, né? Parou de ter uma referência ali na frente, passou a ter um jogador mais móvel. Acho que é o que o Renato vai buscar nesse momento também, até com essa possível entrada do David, que está aparecendo aí, e até estava do lado dele o Bruno Lopes, que é um moleque da base, que é bom jogador. O Vasco vem até numa sequência muito positiva no Sub-20, goleando o Flamengo, tendo um bom retrospecto, e o Bruno Lopes está muito forte. Ele já estreou como profissional, acho que com 16 ou 17 anos de idade, e está muito forte, ganhou muita massa muscular nesse último ano, tem treinado entre os profissionais e pode ser uma opção do Renato no banco de reservas, tem impressionado o Renato, possivelmente vai ganhar alguma oportunidade, ainda que iniciando no banco. Então a expectativa é essa para a estreia do Renato, quinta-feira, 7h30, contra o Palmeiras em São Januário. Eu confesso que estou curioso, quase ansioso por essa estreia do Renato contra o Palmeiras em São Januário. Jogo interessante, hein, Raíza? Jogo muito interessante, o Renato fazendo uma mudança aí nesse Vasco, uma mudança também importante porque o Vasco precisa de solidez defensiva, né? Eu acho que um dos grandes erros do trabalho do Fernando Diniz era nessa parte defensiva muito ruim do Vasco, que fazia com que o Vasco sofresse muitos gols. Apesar de fazer muitos gols, sofria muitos gols e trazia uma fragilidade muito grande para essa equipe. Então, acho que o Renato chega já
tentando dar um equilíbrio defensivo para o Vasco, para que não sofra tantos gols e aí consiga, de repente, recuperar a confiança e possa, pelo menos, voltar a fazer bons jogos, especialmente em São Januário, né? Se com o Fernando Diniz, São Januário deixou de ser ali uma fortaleza para o Vasco, é um desafio para o Renato fazer com que São Januário volte a ser o caldeirão para o Vasco, e aí o caminho, de repente, é fortalecer mais esse meio de campo, fortalecer essa defesa. Dependendo, né? Eu acho que de repente o Hugo Moura pode ser uma peça interessante nesse esquema. E o Renato é um cara que não vai exigir do Hugo Moura ficar saindo jogando, né? Não vai exigir uma das maiores deficiências do Hugo Moura, que é essa bola com pé, essa saída. Então talvez até o próprio Hugo Moura cresça de rendimento com 2 jogadores ali à frente dele, ele Fazendo tendo mais o essa básico, missão né? de carregar o piano ali e fazer o básico. Quando você exige muito de um jogador com o Hugo com os pés, aí você tá mais propenso a ver o Hugo falhando, e isso vai acarreta na confiança dos jogadores, enfim. Eu tô muito curiosa para ver essa estreia. E eu vi os 2 jogos do Palmeiras contra o Novo Horizontino no Paulista, essas 2 finais, e não foram 2 grandes jogos do Palmeiras. Pois é, mostra. Fala, torcida vascaína. Antes de prosseguirmos com a próxima notícia, se inscreva no canal, que é muito importante, porque se você se inscrevendo não vai perder nenhuma notícia do Vascão. Vamos para a próxima notícia. Como a saída de Rayan aumentou a pressão em cima de Brenner e Inestrosa no Vasco. Jovem de Abril na Europa está na pré-lista de Ancelotti para a seleção, enquanto os reforços vascaínos ainda não engrenaram no Brasil. O torcedor do Vasco se acostumou a ver Rayan sendo decisivo em todo o ano de 2025. A saída do jovem atacante deixou uma lacuna no setor ofensivo vascaíno e aumentou a pressão em cima dos reforços, Brenner e Inestrosa. Os 2 ainda não engataram em São Januário e convivem com um período difícil de adaptação. O Vasco queria evitar exatamente esta pressão em cima de Brenner e de Inestrosa no início da janela. O objetivo inicial do departamento de futebol vascaíno era de contratar os 2 jogadores e manter Rayan por mais 6 meses no mínimo. Assim, o clube conseguiria fazer uma transição gradual do comando do ataque, que já perderia Verratti. No entanto, Rayan pediu para ser negociado pelo Vasco e o clube aceitou a proposta do Bournemouth. Desta vez, Brenner e Marino já chegaram a São Januário com a responsabilidade de serem titulares e mostrarem impacto imediato como Rayan e Verratti tinham na equipe. Na Inglaterra, Rayan já demonstra o brilhantismo do seu potencial e é um dos destaques do time titular do Bournemouth. Fato que o credenciou a estar na pré-lista de Carlo Ancelotti para os jogos da seleção brasileira contra a França e Croácia. Nos Estados Unidos, Brenner e Inestrosa, no entanto, ainda estão longe da expectativa depositada pelo torcedor e pelo departamento de futebol vascaíno. Os 2 jogadores chegaram abaixo fisicamente do restante do elenco vascaíno. O Vasco teve um período curtíssimo de férias desde a final da Copa do Brasil até o início do Carioca. Brenner e Marino estavam de férias e chegaram ao clube já com a temporada em andamento e perto do início do Brasileirão. O início mais complicado até aqui é o de Brenner. O atacante estreou contra o Madureira no Carioca, mas logo no segundo jogo com a camisa do Vasco foi vaiado pela torcida, contra a Chapecoense pelo Brasileirão. As vaias seguiram com o atacante nas partidas contra a Bahia e Volta Redonda, até que o jogo contra o Fluminense foi o estopim. O jogador perdeu o pênalti que poderia ter classificado a equipe para a final do Carioca. Inestrosa não teve a mesma minutagem de Brenner. O colombiano não recebeu nenhuma chance como titular, mas entrou ao longo dos jogos no segundo tempo. O atacante ainda não teve uma atuação que chamasse a atenção dos torcedores positivamente. No mesmo período, ele viu Nuno Moreira perder a titularidade e David e Adson ganharem espaços. O Vasco gastou mais de 60 milhões na dupla, que chegou ao clube com o status de titular do ataque. Essas foram as notícias do nosso Vasco. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da dupla Brenner e Inestrosa. Deixa aqui, fala também qual o ataque titular do time do Vasco. Se inscreva no canal, que isso é muito importante para não perder nenhuma notícia do nosso Vasco. Ative o sininho, compartilhe o vídeo. Valeu, é nóis!